Sabendo aqui o Elton Pereira. Olá, Elton, bom dia. Oi, Cíntia, bom dia. Bom dia para você que acompanha Notícias da Boa e tava com saudade de vocês. Pois é, a gente também de você. Hoje o nosso assunto aqui no programa são os impactos negativos da inveja na saúde mental. Que tema, hein, Elton? E que difícil, né, a gente falar sobre a inveja. Que difícil, que difícil. Que sentimento é esse, né? Que emoção é essa que muita gente sente, muita gente é alvo, enfim, e que mexe com todo mundo, né? Mesmo quem sente, quem inveja, quem é invejado. E aí não dá pra gente esquecer também que faz parte, né, a inveja é um dos 7 pecados capitais. Sim, é bom lembrar disso. Faz parte, inclusive, quando eu fui pegar o tema, né? Não dá também pra gente esquecer em relação ao divertidamente. Lembra que faz parte, né? São as novas emoções, né? Verdade. E a inveja tá lá e não sei qual a imagem de quem já assistiu o filme tem na cabeça, mas eu não consigo esquecer quando ela teve inveja dela mesma. É porque a inveja não tem limite, né? Você vai tendo inveja, parece que é um sentimento crescente. Talvez, não sei, você é que vai explicar. Isso é que muito afeta a saúde mental, porque a pessoa não tem como parar, né? Sim, os pesquisadores, né, e é algo que está enraizado dentro da psicologia. Então, grandes pesquisadores, grandes nomes lá no passado já falaram desse impacto negativo em relação ao sentimento da inveja. E ele é considerado como um sentimento destrutivo e inconsciente ainda por cima. O que isso quer dizer? Que a pessoa que está, de certa forma, mergulhado nesse sentimento da inveja, ela não tem uma real percepção do que está acontecendo. E isso se torna o mais perigoso, né? Em meio até à questão da observação do sentimento, a nossa autopercepção, a busca também por tratamento, por ajuda psicológica, tudo isso vai estar comprometido porque está muito mais voltado também para esses processos inconscientes. Geralmente o invejoso, ele não acha que aquilo é um problema, ele não percebe o quanto que ele está com esse comportamento que é autodestrutivo, né? Na verdade, o grande prejudicado em relação à inveja é quem está praticando. Quando você diz é um sentimento destrutivo, o que significa isso? Isso, é um sentimento destrutivo porque o que é levado em consideração, né? Primeiro que a gente não tem inveja daquilo que não nos interessa. Por exemplo, se você não gosta de carro, dificilmente você vai ter inveja do seu vizinho que comprou o carro do ano, ou o mais moderno, o mais tecnológico. Geralmente a gente tem inveja daquilo que a gente gosta, ou daquilo que a gente queria ter também. Quando a gente fala do sentimento que é destrutivo, então primeiro eu mergulho nessa realidade que ela não é minha, ela é uma realidade do outro, porque eu começo a desejar o que é do outro, eu começo a querer também aquela realidade para a minha vida, e nisso eu vou esquecendo de mim mesmo. Então eu não tenho tempo para me perceber, eu não tenho aquele tempo para me conhecer melhor também, para gerenciar os meus próprios sentimentos, e nisso eu vou destruindo a minha autoestima, eu vou, em certos momentos também existe comprometimento cognitivo, então a minha inteligência ela fica prejudicada, o meu esforço também... Vive em função do outro, né? Eu vivo em função... perfeito, adorei o seu termo, porque a partir do momento que a gente vive em função do outro, né, a energia, o tempo é dedicado para isso, para o processo de inveja, então consequentemente eu não tenho muito tempo para mim. Tanto é que o invejoso, ele geralmente é aquela pessoa, a característica principal é a pessoa que ela não se conhece. Ela não se conhece, ela não sabe às vezes do que é que ela gosta, o que é que ela quer, e aí a gente vai se perdendo em meio a esse emaranhado aí de confusão, né? Tem uma questão que eu gostaria muito de explicar, que é uma pequena confusão que às vezes a pessoa faz, né? Quando a gente quer caracterizar a inveja, às vezes você escuta a pessoa falando assim, a inveja é quando eu quero algo que é do outro, né? Se eu quero aquilo que é do outro, e inclusive eu quero que o outro deixe de ter aquilo. Imagina que você tem o carro do ano, eu começo a invejar esse seu carro, mas eu não quero que você tenha o carro e eu também tenha o meu. Eu quero que você perca o seu, né? E que eu tenha aquele carro. Aí o sentimento destrutivo gira em torno disso também, né? Por conta que a partir do momento que eu vou entrando nesse processo de querer que o outro perca alguma coisa para que eu tenha, então eu vou nutrindo essas ligações aí no meu cérebro de que a sensação de prazer, a minha sensação de prazer, a minha sensação de bem-estar, ela vem a partir do sofrimento do outro. Tem um estudo americano, né, que ele, inclusive,
traz dados que vão trazendo para a gente esse embasamento científico de como que essa inveja funciona e até que ponto, inclusive, a gente deve se preocupar com tudo isso e buscar tratamento, se for o caso. E aí ele vai mostrar, né, que lá no estudo, áreas do nosso cérebro são ativadas quando aquele objeto de inveja, imagina a pessoa que você inveja, ela está se dando mal, ou então ela está perdendo aquelas coisas que você acha que deveria ser suas, né? Então, áreas do nosso cérebro relacionadas a prazer e bem-estar são ativadas. Meu Deus, que horror. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa ela sente prazer com a derrota do outro, bem-estar em relação à derrota do outro, né? Então, se você perdeu, se você não tem mais aquelas conquistas, eu tô bem. Aí o contrário também funciona, né? A partir do momento que o outro está bem, que o outro está conseguindo cada vez mais aquelas coisas que eu estou invejando, essa pesquisa ela mostra por meio de imagem mesmo, imagens do nosso cérebro, para mostrar quais são as áreas que são ativadas em relação às pessoas que vivenciaram essa experiência. Então, quando é o contrário, quando a pessoa que eu invejo está se dando bem, existe uma área chamada o giro do cíngulo anterior. Elton, esse nome é muito estranho. Você só precisa lembrar que essa é a área que é ativada quando o nosso cérebro precisa comunicar uma dor física, por exemplo. Sabe aí na sua casa, quando se bate aquele dedinho do pé em algum móvel, né, que a gente tem uma dor que vai no outro mundo e volta, como a gente chama? É essa área do cérebro que comunica essa dor, né, que faz com que você sinta a dor. Inclusive é a mesma área que faz com que você sinta a dor quando você perde um familiar, quando você perde um ente querido. O que isso quer dizer também pra gente? Que a inveja, ela provoca um sentimento de dor igual à questão da dor física. É a mesma área do cérebro que é ativada, né? Tanto no processo de inveja, como nas questões que a gente vivencia de dor física também. E olha o impacto, né, de tudo isso. Olha a importância da gente entender esse processo. É realmente muito destrutivo, né? Imagina a pessoa passar a vida inteira sentindo isso, né? Não deve ser uma coisa fácil, né? Não é, e aí a gente vai abrindo portas também para outros processos de adoecimento, porque imagina, a gente vai mudando essa fisiologia, a gente vai mudando essas ligações do nosso cérebro, eu vou aprendendo esse mecanismo de sentir prazer em relação à dor do outro, né? Tanto é que o estudo, ele faz tipo um trocadilhozinho, a sua dor é motivo do meu prazer e o meu prazer seria com a sua dor, né? Então, se você está bem, eu estou sofrendo, e se você está sofrendo, eu estou bem. Olha que doentio, né? Tudo isso. E os estudos, eles mostram também que essa questão da inveja, ela está presente, inclusive, na infância, né? Queria trazer até um relato que eu vi também em um estudo, né? De repente alguém vai se identificar também. Sabe aquela cena clássica que a gente observa da criança que tem 10 brinquedos? E aí tá tudo espalhado lá, os 10 brinquedos. Ela não tá brincando com nenhum daqueles 10 brinquedos. Mas o que acontece quando outra criança se aproxima e pega algum deles? Ela vai querer. Ela vai querer. E geralmente ela toma, né, da criança e ela não quer que aquela criança brinque com aquele brinquedo dela. Na verdade, o que aconteceu ali já é uma manifestação da inveja. Geralmente, dependendo da idade que a criança tem, ainda não está estabelecida o senso de posse, né? Em relação a isso é meu e eu não quero que você pegue. Na verdade, o que incomodou ela foi o fato de alguém estar feliz com alguma coisa que é dela. Então, por isso que ela não quer que a criança brinque com aquele brinquedo. Não é o medo de que o brinquedo é dela e ela não quer que alguém leve aquele brinquedo, não. É pelo simples fato de ver que alguém se alegrou com alguma coisa que é dela. Então ela se incomoda com aquilo e tira o brinquedo da criança, né? Você não vai se alegrar com o que é meu. Tem tratamento, inveja? Tem. Aí a complicação, ela gira em torno dessa questão que a gente está falando, porque, primeiro, lembra que a gente disse que faz parte dos 7 pecados capitais, né? E a gente não se orgulha. A gente diria que a inveja, ele é o pecado do qual a gente se envergonha. Na maioria das vezes, qual é o nosso discurso? Estou sendo invejado. Alguém está com inveja de mim. Mas dificilmente a gente se coloca nessa posição do eu estou com inveja de alguém. Eu estou praticando essa inveja, né? Então, aí mora também a nossa dificuldade em relação a pessoa se perceber dessa forma, a pessoa também ter essa autopercepção que ela precisa de ajuda. Os outros, se você parar para imaginar também, a lista dos outros pecados capitais são coisas que a gente não tem problema, às vezes, de dizer assim, a ira, sou irritado mesmo, tem hora que eu perco a paciência, tem hora que realmente eu sou desse jeito. A gula, por exemplo, fui mesmo naquele local, comi que passei mal e tudo.
Quase todos os outros a gente não tem problema em relação a expressar uma que vez se sentiu... ou outra falar, né? Mas... falar uma vez ou outra que se sentiu daquela forma. Mas a inveja não. A inveja tem uma barreira. A inveja tem um tabu. E isso, obviamente, atrapalha a questão do diagnóstico para que a pessoa ela possa realmente buscar ajuda. Como você diz, a pessoa não se conhece, né? Não se conhece. Reconhece ela não reconhece que está sentindo essa emoção, né? Não reconhece que está sentindo a emoção e não reconhece o quanto que também ela é destruidora, o quanto que está provocando esse processo de destruição. Nossa. Alguns autores falam na questão também de que a inveja teria um lado bom, né? Na verdade, o consenso maior é de que não existe inveja boa. Sabe aquele discurso que às vezes a gente diz, né? Não, é uma inveja boa. De inveja boa tem essa expressão, né? Inclusive o termo inveja branca, né? O termo inveja branca diz muito mais a respeito das nossas questões do racismo, né? É uma manifestação do nosso racismo. E aí a gente escuta às vezes com muita frequência essa questão, olha, tô com inveja, mas é uma inveja boa, tá? Não se preocupa não. Não existe, gente. Não existe inveja boa. Existe o sentimento mesmo negativo, mais voltado para um contexto destrutivo. Agora também não quer dizer que toda vez que a pessoa sinta isso, tenha esse sentimento de, poxa, eu merecia mais do que a outra pessoa, seja necessariamente inveja, né? O que não dá. Acho que tem aí uma diferença, né? Deve ter uma linha que separa o normal do invejoso. Do patológico, né? Patológico, na verdade, quando você diz assim, o principal parâmetro, bom você tocar nesse ponto, porque qual é o principal parâmetro que você pode utilizar? Quando você vê que aquilo que é do outro, de certa forma, desperta um interesse para você, mas você não tem esse desejo de que o outro perca, de que o outro deixe de ter aquilo que, de certa forma, está te chamando a atenção. É aí onde alguns autores encaixam a questão de que a inveja poderia ser esse sentimento que pode te levar para um lado bom também, que é o momento que eu olho e digo, olha, a Cíntia tem isso, e isso me chamou muita atenção, talvez eu gostaria também de ter isso. Aí eu meio que me motivo para ir em busca também dessas questões, né? Como é que ela fez? Ela foi por esse caminho, então será que eu fazendo também algo parecido ou tentando as mesmas coisas, eu conseguiria também atingir esses objetivos que agora eu estou vendo que para mim também seria importante, mas eu não tenho esse desejo de que a Cíntia perca o que ela tem e que só eu que seja merecedor disso, né? Aí a diferenciação em relação ao que seria essa inveja mais voltada para os impactos negativos mesmo. Tem um telespectador aqui dizendo o seguinte, que acha que essa situação que ele viveu foi de inveja. Um familiar está se dando muito bem no trabalho, ganhando bem. E eu senti algo tipo, eu gostaria que fosse eu também. E a gente se sente um pouco derrotado. Mas eu não desejo mal e quero que essa pessoa melhore. Mas eu fiquei com vergonha de mim mesmo, porque me achei pequeno. Eu queria melhorar, porque não é bom. Olha que bacana esse desabafo dele. Que relato perfeito, né? Porque se encaixa justamente nas questões... Você não é um invejoso, você não deseja mal para o outro. E se encaixa justamente nas questões destrutivas que a gente está falando. Tá vendo o quanto que a manifestação desse sentimento trouxe essa sensação ruim de que a gente é menos, de que você é inferior, de que você não conseguiu tal feito da mesma forma. E existe aí esse espaço para a gente dizer assim, tá normal, e existe espaço também para buscar ajuda, porque ele está conseguindo perceber. Tá vendo como é diferente? A pessoa ela percebe. Existe aquela autopercepção de que aquele sentimento, aquela vivência, ela impactou de alguma forma no meu emocional. Aí a gente busca ajuda. A gente tenta entender melhor o que é que está acontecendo. Porque a inveja, todos nós vamos ter. Tanto é que lá no filminho que a gente fez a referência no início, faz parte das nossas emoções básicas. Em algum momento da vida, né? O que vamos ter que aprender é gerenciar. De que forma que eu gerencio esse sentimento para que ele não se torne esse sentimento destrutivo, que ao invés de em alguns momentos eu ficar atento para fazer esse gerenciamento, eu vou entrar num processo inconsciente, vou ficar fazendo uso disso para poder inclusive até me sentir bem e vou perder o controle de toda a situação, né? Aí vem um ponto também que eu acho extremamente importante e interessante na terapia. Se existe toda essa questão desse inconsciente, que às vezes a pessoa nem percebe o quanto que está sendo destrutivo para ela esse sentimento, é por isso que às vezes a gente deve buscar ajuda quando existe uma dúvida. Não precisa você buscar ajuda psicológica quando já existe um problema estabelecido. O simples fato de você duvidar de alguma coisa, ou você ter aquilo, será que está certo? Será que realmente é desse jeito que faz? Ou esse é o melhor caminho? Já é um indicativo para você buscar lá ajuda. Eu escuto todos os dias lá no contexto
do meu trabalho, as pessoas falando exatamente assim: você sabe que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso? Ou então, você sabe que eu nunca tinha percebido que isso era dessa forma? Mas por que que ela percebeu? Às vezes ela chegou lá por outro motivo, por outra questão, e aí em meio ao processo, ela descobriu que tinha outras coisas que seriam muito mais importantes da gente trabalhar, né? Então se permita também a questão da terapia, do autoconhecimento. Tá certo. Muito bem, Elton, muito obrigada, um tema ótimo. Esse foi o nosso Cuide de Você de hoje, te agradeço. Até a próxima. Eu que agradeço, um bom dia a todos, tá?